Eu farei primeiro a preleção, explicando. Não haverá perguntas agora. Depois que eu terminar a exposição, aí sim vocês entrarão e farão as perguntas. Então, antes de mais nada, começando, pedindo licença a Deus Pai Todo-Poderoso, aos nossos orixás, aos nossos anjos, guias e protetores, que nos enviem sua sabedoria e a sua bênção para todos nós, para que no dia de hoje nós possamos melhorar nossos conhecimentos, porque mesmo aquele que explica sempre recebe alguma coisa a mais para melhorar o seu conhecimento também. Então, sejam todos bem-vindos, abençoados estamos, abençoados seremos. Antes de começar falando sobre a Umbanda, o Espiritismo, o Candomblé e suas diferenças, eu gostaria de falar sobre o universo. Nós sabemos que a existência do Supremo Deus é um fato. Na Umbanda, nós acreditamos ser ele a perfeição absoluta, o incriado absoluto, a suprema consciência una. É ele que domina e dirige tudo. Os seres espirituais, a substância etérica, matéria e energia, o espaço cósmico e a eternidade. Através da sua suprema vontade e seu poder operante idealizador, Deus plasmou o protótipo das formas para todos os seres espirituais que, através da revolta, insubmissão e utilizando do seu livre-arbítrio, desceram de seus planos virginais, onde habitavam, e evoluíam segundo o karma casual, na forma de pares vibracionais duais, ativo e passivo. Na casa do Pai, os seres espirituais não possuíam nenhum veículo, ou seja, o corpo, que expressasse suas afinidades virginais, ou seja, a percepção, a consciência, desejos, inteligência e etc. Essas afinidades virginais seriam então concretizadas no mundo das formas, surgindo então a consciência do eterno feminino e do eterno masculino. Ao descer para o universo astral, os seres espirituais constituíram um karma através do qual iriam evoluir. Ao longo do tempo, cada parte, ou seja, par vibracional, homem e mulher, iria procurar sua metade, que seria sua alma gêmea, através da queima desse karma, para que os dois pudessem evoluir juntos. Então vejam vocês, imaginem um universo onde o Deus Supremo habita. Estávamos todos lá bonitinhos, seres espirituais virginais, aonde não tínhamos nenhum tipo de maldade, porque nós não tínhamos consciência, não tínhamos desejo, nós éramos partículas divinas. Nós estávamos num todo. Era um Deus total. Mas você sabe que, assim como o nosso corpo, nós temos as células que trabalham sozinhas. Cada uma faz a sua, vamos dizer, missão, e cada uma se procria, se mistura, se adoece, ou fica bom, ou pega as suas enzimas, enfim, assim éramos nós, no universo de Deus.
Deus nos criou para que ficássemos sempre juntos. Mas aí veio o quê? A revolta. Que é quando a gente ouve falar na religião católica sobre a revolta dos anjos. E só achamos que Lúcifer que se revoltou. Não, não. Nós também nos revoltamos. Nós também fomos insubmissos. Queremos crescer, queremos ver outras coisas. Começamos a ter a nossa consciência, porque Deus, ele é permissivo, ele acha que cada um de nós tem que ter seu livre-arbítrio. Nós já tínhamos o livre-arbítrio, porque nós éramos partículas divinas. Éramos idealizadores como Deus. Então, o que aconteceu? Nessa insubmissão, nós nos desagregamos do todo. E aí caímos no universo galáctico, cósmico, cada um se assentando num planeta. E aí entramos no karma casual. Esse karma casual, ou seja, numa vez que você interfere num planeta, você chega lá estranho, você interfere no equilíbrio do planeta. Aí você fica refém de uma coisa que se chama roda de samsara. Ou seja, já que você interferiu, você vai ficar ligado, aí você agregou a si mesmo um karma que deverá ser queimado, resgatado. E sempre ativo e passivo, homem e mulher. Para que juntos, novamente, formássemos um só. Então, nós, por alguma razão, viemos cair no planeta Terra, interferimos no planeta Terra e estamos aqui hoje fazendo essa reencarnação cada vez que nós evoluímos. Então, cada reencarnação dentro do universo divino é uma bênção para que possamos evoluir. Ora, o homem, quando eu digo homem, eu digo ser humano. O ser humano, ele nem sempre consegue sozinho caminhar. É aí que foi em busca de alguma coisa que explicasse o que tinha acontecido com ele. Por que de repente ele estava num universo lá, sossegadinho, junto de Deus, e de repente ele não está mais? Então, para que essas respostas viessem, é que o homem começou a formar os seus grupos. E com isso, as religiões. É aí que nascem as religiões. Então, nós temos vários tipos de religiões. Temos o budismo, o taoísmo, o hinduísmo, o judaísmo, os muçulmanos. Temos os candomblés, temos o espiritualismo e temos a Umbanda. Todas, e claro, a católica depois do ano 2000. Mas todas essas religiões já são de outras épocas, são mais velhas que o catolicismo. E, embora a Umbanda brasileira tenha sido iniciada em 1910 através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, pelo médium Zélio Moraes, ela já existia. Ela já existia no Antigo Egito. Só que de uma outra forma.
O que aconteceu com as religiões do Egito? Elas se transformaram em duas. Que uma, porque todos eles eram africanos, então era aquela coisa círculo fechado. E então, o que aconteceu? Os empregados que participavam desse círculo fechado, onde tinha as reuniões de Umbanda, eles copiaram e fizeram a própria religião afro. É aí que nasce o candomblé. Quando o candomblé vem para o Brasil, é que através da obrigatoriedade de serem doutrinados pela religião católica, foi feita uma mistura entre candomblé e umbanda, que ficou o que a gente chama de umolocô, e então formou-se uma nova religião em 1910, aonde foi criada novamente a Umbanda, só que a Umbanda brasileira. Até agora, deu para entender o que é o universo e o porquê das religiões? Então, nós temos várias religiões que a gente poderia falar, mas hoje nós vamos falar da Umbanda, do Espiritismo e do Candomblé. O que é a Umbanda para nós? A Umbanda para nós é o respeito antes de qualquer coisa pela natureza, pelo planeta Terra, pelos orixás. Mas espera, orixás são deuses? Não. Orixás são, na verdade, as qualidades de Deus. Nosso Deus maior é o Lorum, ou Zambi. Então, veja você, Deus é uno, onipotente, onipresente, onisciente. Ele tem todas as qualidades. Só que ele precisa, assim como nós, quando vamos dirigir uma empresa, nós temos o departamento de transporte, o arquivo, a expedição, a administração, e cada um a gente põe um chefe. Então, os orixás, que são atributos divinos, atributos de Deus, são partículas divinas. É o Deus Olorum dividindo a sua grande natureza e que cada um possa se agregar àquela determinada energia. Dá licença. Então, quando o pessoal fala em Umbanda, pensa que Umbanda é uma seita onde nós temos vários deuses. Não. Nós temos um Deus só. Nós temos os orixás, que são atributos de Deus. Cada um tem um vórtice de energia específico, para que dentro da Umbanda a gente possa determinar o que a gente precisa naquele momento. Então, nós temos Oxóssi, que é o orixá, cuja vórtice está nas matas, e é o senhor da sabedoria, do conhecimento, também chamado de o caçador, mas seu atributo principal é o arauto. Ele é ser o arauto, é aquele que fala, é aquele que ensina, aquele que quer que cada um de nós evolua através do conhecimento.
Aí nós temos Ogum, o grande ordenador, aquele que estabelece a lei para que não haja o caos. Temos Xangô, que é o ordenador da justiça. Antes havia uma espécie de mas um é lei, não é justiça? Não. Lei é ordem. Justiça é a execução da ordem. Aí nós temos quem? Iemanjá, que é a força criadora, a força que traz tudo o que é de bom para o seu filho, para as nossas ansiedades. Ela é a geradora, mas não é só a geradora da vida, ela é geradora de tudo que tem movimento, que tem vida. Aí nós temos a nossa mãe Oxum. É a dengo, é o amor, é a sensibilidade, a meiguice. É o amor de Deus. Temos Inhansã, que é o movimento. Inhansã não para, Inhansã vibra. Ela movimenta, ela criou a dança. Por quê? Porque precisa. Quando você vê aquela chuva caindo, molhando a terra, nós temos Nanã, que é a experiência, é a sabedoria antiga, aquela que ensina a benzer, aquela que ensina que a gente tem que ser humilde, é aquela que trabalha em silêncio, porque às vezes num lago, você vê o lago bonito, nossa, essa água, e entra. Só que embaixo do lago tem o quê? O lodo, que pega os incautos, aqueles que desrespeitam. Temos o Mulu, que junto com o Iemanjá faz aquela dobradinha, aonde um gera a criatividade e o outro faz a transmutação. Temos o Baluaê, junto com o Nanã, que nos traz o quê? A força telúrica. É aquele que nos leva para a Terra, depois que nós ficamos aqui, onde nós deixamos o nosso invólucro. E temos Oxalá, que é a nossa fé, a nossa religiosidade, sincretizado com o Cristo Redentor, Jesus. Então vejam vocês que Deus é tão bom que quando ele criou a Umbanda, ele quis que cada um de nós, em algum momento dele, tivéssemos a quem nos dirigir, a quem canalizar a nossa energia e a nossa força. Essa é a Umbanda. A Umbanda é uma religião brasileira, hoje. E ela sintetiza a religiosidade do catolicismo, a espiritualidade, a evolução da alma. Então, ela faz parte da religião africana, porque, sim, os orixás nós aprendemos com os africanos, mas também tem os nossos santos da parte cristã, aonde a gente faz o sincretismo. Então, a Umbanda, ela é, antes de mais nada, uma forma de nos comunicarmos com Deus e seus atributos e, principalmente, encontrarmos nossa paz e nossa evolução. E o Espiritismo? O que é o Espiritismo?
foi quando Allan Kardec, na França, numa época que estava começando a convulsionar a França, veio trazer um pouco de religiosidade àquele povo, mostrando que, além da matéria, havia o espírito que precisava ser cultivado. E, claro, para que isso acontecesse, ele fez uma codificação. Então, ele codificou qual seria a forma de se trazer os espíritos e como a gente poderia trabalhar com eles sem que a gente entrasse num mundo desconhecido e que, de repente, tivéssemos problemas maiores das quais a gente desconhecia totalmente. A maneira de incorporar no Espiritismo é diferente da Umbanda. Eles incorporam sentados. Hoje já aceitam mais caboclos e pretos velhos em alguns lugares. Mas a maioria, eles querem apenas espíritos que se dizem evoluídos intelectual e moralmente. Eles não têm rituais como tem a Umbanda. Eles não têm hierarquia como tem a Umbanda. Eles não têm vestimentas como tem a Umbanda. Eles não têm ponto de força. Eles trabalham com simples médiuns que podem, eventualmente, serem muito bons, mas que são automaticamente carregados de energia, pois eles trabalham muito com desobsessão. E a gente sabe que espírito desobsessor é um bicho danado, porque ele faz de conta que vai embora e, se não tiver um comando, ele fica ali, faz outra careta, se dá outro nome e continua dando risada. E não tem a presença dos orixás nos médiuns. Então, a gente costuma dizer que o Espiritismo é Jesus ensinando, porque eles têm cursos de médiuns, eles querem que vocês leiam todos os livros, eu acho ótimo, porque conhecimento não ocupa espaço. Então, tem a sua validade, eles trabalham muito seriamente, trabalham também com curas espirituais. Então, não se pode, só porque eles não trabalham do nosso jeito, sermos contra cada um dentro daquilo que precisa evoluir. E o candomblé? O candomblé é uma religião afro-brasileira derivada de cultos, na qual a crença de um ser supremo e culto dirigido de força da natureza são personificadas na forma dos ancestrais divinizados. Então, na verdade, o candomblé e a umbanda não tem muito a ver. O único ponto em comum que nós temos é os orixás. Porque nós não fazemos sacrifícios, eles fazem. Tem os rituais deles totalmente diferentes de nós. Respeitamos que cada um sabe o que é bom para si. Só que o candomblé, quando o pessoal fala, a Umbanda derivou do candomblé, não. A Umbanda verdadeira não derivou do candomblé. Ela tem um ponto em comum, que são os orixás. Só que, por exemplo, no candomblé da África, não se incorpora os orixás, um ser que foi
encarnado uma vez. Não, só se incorpora a divindade. Só que, na verdade, uma divindade não se incorpora. Como é que você vai incorporar um atributo de Deus? Então, o que eles recebem é a energia dos vórtices. Para isso, para que essa energia desses vórtices venham para os filhos, tem rituais aonde eles colocam no corpo do filho ou na cabeça algumas ervas correspondentes a esses orixás. Então, veja bem, podemos criticar? Não. Podemos criticar o Espiritismo? Não. Podemos criticar a Umbanda? Não. Porque para você criticar alguma coisa, você precisa estar profundamente ligado, conhecer a fundo. O que nós, na Umbanda, aprendemos é respeitar toda e qualquer religião. Tanto que, muitas das vezes, a gente tem judeus tomando passe, nós temos muçulmanos tomando passes, nós temos budistas tomando passes. Eu tenho um amigo que é padre, que de vez em quando aparece lá para tomar passe. Porque eles também nos respeitam. Então, também como eles, nós temos que respeitar. Não respeitamos fanatismo. Fanatismo em nenhuma religião é boa. Nunca um fanático faz bem, porque ele fica cego a todas as outras coisas. Não. Nós temos que ter a nossa mente sempre aberta e desperta para cada vez ter maior conhecimento. Se você quer falar mal de alguma religião, primeiro viva aquela religião. Se ela não servir para você, ótimo, mas nem por isso você pode falar mal. Não serviu para você. A sua evolução não serviu para aquela religião. Então, o que eu quero, dentro do Templo de Umbanda Sete Espadas da Mata, é que cada um de nós esteja sempre pronto a conhecer, a receber ensinamentos. E tem um ditado que diz assim: tudo que eu sei me diz que eu nada sei. Porque cada dia uma verdade pode ser modificada através de uma nova verdade. Então, eu espero que nessas palestras que nós vamos ter, nessas lives, a gente possa ter um melhor aproveitamento daquilo que está aí no mundo à nossa disposição. E que nós sejamos realmente umbandistas de fé, força e conhecimento. Porque não adianta só entrar no terreiro, cantar o ponto, às vezes nem sempre canta direito, e incorporar e tchau e benção. Não. Temos que viver a Umbanda. Temos que nos conectar com a Umbanda. Temos que nos conectar com a mata, com o mar, com a cachoeira, com a chuva. Na chuva nós pegamos força, nós pegamos energia. Quando nós vamos ao cemitério, nós pegamos energia telúrica. Cada lugar tem a sua energia. E o umbandista precisa de todas essas energias para estar cada vez mais forte, cada vez mais desperto, cada vez mais propício a ensinar, a ajudar o nosso próximo. É o que eu tinha para falar no dia de hoje. Obrigada. Agora nós vamos fechar para depois abrir para o debate ou para perguntas que vocês possam querer fazer. Obrigada.